Você tá sem vitalidade, sem disposição para viver, tá com uma sensação ruim aí que você não consegue se controlar? Você tem depressão ou conhece alguém com depressão? Talvez esse vídeo seja exatamente aquilo que você estava buscando para entender. Por que você se sente dessa maneira? Eu sou a Flávia Perssan, hipnoterapeuta, e eu estou aqui para te ajudar nessa batalha contra essa sensação ruim. Então, bora lá e fica calmo, porque eu fiz bem detalhado e até o final do vídeo você vai conseguir entender tudo. A estrutura do corpo humano, ela começa com estruturas bem pequenininhas, minúsculas, que são chamadas de átomos. Os átomos são aquilo que formam a matéria que é palpável, ou seja, tudo aquilo que possui uma massa e que ocupa um espaço. Os átomos, eles vão se unindo uns aos outros e formam as moléculas. E as moléculas se unem umas às outras e formam as células do nosso corpo. E as células, elas são as menores unidades vivas do nosso organismo. Ou seja, todo ser vivo é formado por um conjunto de células. O corpo humano, ele contém aproximadamente 80 trilhões de células e cada célula tem uma função específica. E quando reunidas diversas células iguais que desempenham a mesma função, aí formam-se os tecidos e cada tecido tem a função de nos manter vivos e saudáveis. Esses tecidos, eles se agrupam e formam os órgãos. E os órgãos, eles são divididos por sistemas. Então, nós temos o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, digestório, sistema nervoso, que é o que a gente adora, o sistema endócrino, o sistema excretor, urinário, sistema esquelético, muscular, o imunológico e o sistema linfático. Todos os sistemas juntos formam o ser humano. E o cérebro é o principal órgão do sistema nervoso. Então a gente estuda o principal órgão do sistema nervoso. Recapitulando, existe um átomo que é um pedacinho da matéria e que se une a outro átomo, a outro pedacinho da matéria e forma uma molécula. Aí ela se une a outra molécula e forma uma célula, que se une a outras células e forma os tecidos, que formam os nossos órgãos. O cérebro é um órgão e ele contém cerca de 86 bilhões de neurônios. E um neurônio é uma célula que tem a função especializada de transmitir informações. Então lembra que cada célula tem uma função dentro do nosso corpo? O neurônio é a célula que transmite informações. E quando a extremidade de um neurônio toca na extremidade de outro neurônio, ocorrem as sinapses neurais. E a informação passa de um neurônio para o outro. E isso acontece através de uma substância química cerebral chamada neurotransmissor. Então o neurônio vem, toca na extremidade do outro neurônio e secreta uma substância química chamada neurotransmissor. Cada tipo de célula secreta um tipo de neurotransmissor. Assim, quando um neurônio encosta no outro neurônio, ele libera uma substância química e passa as informações que ele tem para o outro neurônio. E agora os dois sabem a mesma coisa. E isso é o que nós chamamos de sinapses neurais. E essa substância que passa de um neurônio para o outro, ela tem a função de transmitir um tipo específico de informação. Então, um grupo de neurônios é responsável por nossa atenção, aprendizagem, memória. Outro grupo é responsável por controlar nossa dor, nosso estresse. Outro grupo é responsável por controlar os batimentos cardíacos e assim vai. Cada grupo no nosso cérebro é responsável por algum tipo específico de informação. E tem aquele grupo que é o responsável pelo nosso humor, o nosso bem-estar.
Então, quando um neurônio desse grupo toca em outro neurônio do mesmo grupo, ele vai secretar a substância química chamada serotonina, conhecida também como hormônio da felicidade. Então, quando a serotonina está ok, em níveis adequados, nós nos sentimos felizes e bem dispostos. Mas quando a serotonina, essa substância que comunica de um neurônio para outro, que eu estou com vitalidade, quando essa substância se desequilibra e daí o neurônio toca no outro e a substância que sai é bem pouquinha ou quase nada, nós vamos ter problemas de humor, apetite, sono, desejo sexual, nós vamos ficar brocochô. E o mesmo se aplica aos demais hormônios, como no caso da noradrenalina, aquele hormônio do prazer, do bom humor. Portanto, quando uma pessoa está com os neurotransmissores desequilibrados, essa substânciazinha que sai de um neurônio para o outro, quando ela está pouquinha, então a pessoa é diagnosticada com depressão. É o mesmo que dizer que ela está com os níveis de serotonina e noradrenalina deficientes. E é aí que entra a fluoxetina, Prozac, sertralina, que age no cérebro para aumentar os níveis dessa substânciazinha que transmite essas informações de humor, bem-estar, sono, apetite, concentração. E essa substânciazinha que passava de um neurônio para o outro, a serotonina e noradrenalina, que estavam poucas, agora elas se equilibram novamente com o remédio. Essa é a ideia. Então eu vou tomar esses remédios e vou ser feliz para sempre. Não, absolutamente não. Todo distúrbio no nosso organismo, ele tem uma causa. E aqui está o que os remédios não conseguem fazer, tratar a causa do problema. Os remédios aliviam os sintomas, mas não resolvem a raiz do problema. E o que acontece quando eu tiro o sintoma e não resolvo a causa? Esse sintoma volta depois novamente. Mesmo que seja em outro lugar, mais para lá, mais para cá, mas volta de novo. E como tratar então a causa do problema e não sofrer com isso novamente? Os sintomas, aquilo que nós sentimos, pensamos, acreditamos, são apenas aprendizados da nossa mente subconsciente. E o que é a mente subconsciente? Para você entender melhor, imagine o seguinte: quando você compra um computador, ele vem sem programação e você vai instalando softwares nele, aqueles que você acredita que são os melhores, né? Dessa forma, o seu computador é aquilo que ele foi programado para ser. Pois bem, essa é a mente subconsciente. Quando nós viemos ao mundo, a nossa mente não tinha nenhum aplicativo instalado. E esses aplicativos foram sendo instalados ao longo da vida, por nossos pais, professores, televisão. Então, dessa forma, nós somos aquilo que fomos programados para ser. Tudo que o nosso cérebro quer é nos proteger, garantir a nossa sobrevivência pelo máximo de tempo possível, para que a gente possa perpetuar a espécie. Aí entra aquela parte de que nós somos animais, sim, senhor, sinto muito. E para nos proteger, o cérebro cria meios de nos afastar do perigo. Se o cérebro se sente ameaçado em algum nível, ele vai nos afastar ou combater o perigo, ou seja, ele vai fugir ou partir para a luta, o que justifica o nosso medo de falar em público, os comportamentos depressivos, os comportamentos agressivos e até a nossa ansiedade. Porque, é melhor eu não correr o risco de não gostarem de mim? É melhor eu ficar em casa do que ter que me relacionar com as pessoas que possam me chatear, me magoar. Melhor eu ser agressivo para que não me façam mal novamente. São inúmeras causas que provocam os nossos sentimentos e sensações. Portanto, os nossos problemas, os sintomas, as dores, as queixas e mesmo as coisas boas também, eles são resultado daquilo que a nossa mente aprendeu ao longo da vida. Nós tivemos uma experiência, boa ou ruim, e a mente associou a alguma emoção. E a partir de agora, para me preservar, esse aprendizado se torna um padrão na minha vida.
É por isso que nós nos esforçamos tanto para mudar, para transformar um hábito e não conseguimos, porque a razão de se comportar daquela maneira tem uma base protetiva. Eu me comporto assim para me proteger das coisas que me desagradaram no passado. E na maioria das vezes, nós não conseguimos livremente acessar a mente para saber o que está causando desconforto. Nós pensamos que sabemos por que eu tomei essa ou aquela decisão, ou porque eu estou com raiva, porque eu estou triste, mas a real razão de nos sentirmos ou nos comportarmos de determinada maneira é o subconsciente que está ditando. Não aquela parte da mente que raciocina, analisa, se esforça, mas aquela parte da mente que comanda as escolhas, os comportamentos, os pensamentos, os sentimentos. Então, se a minha mente quer me proteger, melhor ficar assim, né? Não, absolutamente não. A sua mente apenas interpretou a informação com uma associação distorcida. Imagine o caso da Ana. Ana estava com sobrepeso. Ela já tinha feito de tudo para emagrecer e não conseguia. Então, Ana percebeu que a única forma agora era tratar a mente. E eu ajudei a Ana a descobrir a causa daquele excesso de peso. Aos 4 anos de idade, o vizinho de Ana, um senhor já idoso, ele a molestava. E de outro lado, a mãe de Ana dizia para ela durante as refeições que ela deveria comer para crescer e ficar forte. Assim, a mente de Ana associou: eu preciso comer para crescer e ficar forte, para então ser capaz de evitar novos ataques. Olha só como a mente interpreta as coisas que acontecem. Outro caso é o da Carla, que havia me procurado para tratar a depressão que estava há 6 anos. Foi muito bom poder ver a Carla se libertar daquela dor que estava travando ela. Desde quando ela estava na barriga da mãe, ela acumulava no subconsciente sensações de tristeza profunda pelas quais a mãe passava. E ao longo da infância, a Carla sempre via a mãe chorando nos cantos, sofrendo, sem vitalidade. E a mente de Carla decidiu: por amor à minha mãe, eu vou dividir essa tristeza com ela. Então, essa programação que já havia sido instalada veio à tona quando Carla foi demitida. Mas é preciso ficar atento ao seguinte: depois de descobrir a causa real do problema, é preciso ensinar a mente que não há motivos para ela se comportar daquela maneira, porque o perigo real, ele não existe. E assim, a gente ensina um novo padrão que traga paz, vitalidade, felicidade. Então, beleza. O que eu faço para descobrir a causa da minha depressão, então? Aí na sua cidade, perto de você, deve ter um hipnoterapeuta. Então, procure um hipnoterapeuta bem qualificado, que ele vai te ajudar, porque é a ferramenta mais rápida e eficaz que existe, sejam quais forem os problemas. Mas a depressão, ela tem alguns aspectos particulares que precisam ser direcionados. Eu, após passar por um período intenso de depressão, eu me tornei obcecada por desvendar por que isso acontece com a gente e resolver encontrar uma solução natural. Porque faz muito sentido para mim aquela frase: se você não nasceu com isso, então isso não precisa ficar. E aí foi que eu criei o método RMD, para trazer vida nova àqueles que estão sem vitalidade, sem disposição para viver, ou acima do peso, etc. E direcioná-los a conquistar seus objetivos. O RMD, nesse caso, é o meu método que eu aplico, que eu criei. Mas se você está com problema, um hipnoterapeuta aí da sua região, qualificado, vai poder te ajudar a resolver. Então não perca tempo, não fique aí sofrendo, levanta daí e vai procurar uma maneira de resolver, porque tem solução sim. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilha com essa pessoa. Seja um canal de luz para levar a parte boa da vida. Se você gostou, deixe um like e não esqueça de enviar para o seu amigo, para aquela pessoa que você ama. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.